Olá, que Deus abençoe você. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula de Panorama do Novo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade. Terminamos ontem a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, e hoje vamos entrar aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, aqui nessa aula, onde eu tenho certeza que Deus tem, através do ensino, fortalecido você, tem dado você aí uma musculatura teológica suficiente para que o entendimento da palavra de Deus possa edificar você e a sua casa. Amém? Então vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje vamos estudar essa carta do apóstolo Paulo. Paulo está preso e envia duas cartas a Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo, essa primeira carta, faz parte de um grupo das cartas de Paulo chamada de cartas pastorais, que é a carta de 1ª e 2ª Timóteo e a carta que Paulo envia a Tito, né? Então considerada por muitos teólogos um manual completo a respeito de liderança, de vida com Deus, de instrução a respeito da liderança na igreja. Quem que é Timóteo? Timóteo vai aparecer no livro de Atos, e ele vai encontrar Paulo na sua segunda viagem missionária. Aqui nas suas cartas a Timóteo, Paulo vai falar, né, da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice. Sabemos que Timóteo era filho de pai grego, e diante de Paulo, Timóteo vai demonstrar uma habilidade muito grande no domínio das Escrituras, um profundo conhecimento das Escrituras. Isso vai impressionar muito Paulo, a ponto de Paulo chamá-lo, convocá-lo para acompanhar nas suas viagens missionárias, como você pode ler ali em Atos, no capítulo 16. Tá? É bom você voltar sempre em Atos. O livro de Atos, quando você não lê as epístolas, é claro que todo o Evangelho, toda a Bíblia, mas principalmente o livro de Atos, se você não lê o livro de Atos, fica muito difícil você compreender algumas coisas aqui nas cartas de Paulo, porque na realidade o livro de Atos vai narrar as viagens missionárias de Paulo, a partir do capítulo 8, a partir do capítulo 13, né, a primeira viagem missionária, mas Paulo depois vai escrever cartas ou para os seus discípulos ou para as igrejas que ele havia plantado, né? E depois de estabelecer igrejas ali na Ásia Menor, em outras regiões também, expandindo o evangelho, enfrentando perseguições, Paulo e não só Timóteo, mas os demais discípulos continuam nessa jornada e vão sofrer perseguições, distorções doutrinárias, vão sofrer com desvios da igreja, desvios morais, até mesmo daquelas igrejas que ele havia ensinado e plantado. A igreja em Éfeso era uma dessas igrejas. E ela vai se destacar porque existiam também muitos falsos mestres. E é para essa igreja que Paulo vai enviar Timóteo. O que eles faziam? Eles inseriam discussões inúteis ali, falavam muito sobre genealogia, discussões que não tinham muito a ver com o ensino que Paulo havia deixado, com a base do evangelho que Paulo havia pregado. Muitas discussões e proibições legalistas, ganância disfarçada, às vezes, de piedade. E Paulo ele vai deixar Timóteo justamente nessa igreja. E Paulo, ao deixar Timóteo nessa igreja, Paulo vai escrever depois para Timóteo para orientar. Porque debaixo desse ensino, de tanto engano, se fazia necessidade da instrução do apóstolo tão experiente como Paulo. E Paulo vai escrever para orientar Timóteo como que essa igreja deveria se portar, mas também como que essa liderança deveria se portar, tanto homem quanto mulher, o corpo de Cristo em geral. E Paulo vai escrever para justamente proteger a doutrina, mas também fortalecer a liderança dessa igreja. É uma carta que tem algumas razões pelo qual Paulo vai escrever. Por que Paulo vai escrever? Ele vai escrever para orientar a igreja, para fortalecer os irmãos, mas também para direcionar como deveria ser a liderança, como deveria ser o padrão, o perfil da liderança daquela igreja. E Paulo instrui a Timóteo, para que Timóteo, ao levantar líderes nessa igreja, tivesse alguns cuidados. Paulo é o autor da carta, Paulo é o apóstolo aos gentios, e ele vai escrever próximo do fim, praticamente, do seu ministério. É uma carta, como nós falamos, de um tom pastoral, de alguém que está praticamente terminando o seu ministério, e eu entendo assim, que ele está praticamente com a ideia de treinar ali um sucessor, né? Então Timóteo é esse destinatário, esse homem que Paulo quer treinar para ser o seu sucessor. É um fruto de obras missionárias do apóstolo Paulo.
Timóteo, ele é alguém tímido, mas muito respeitado, como você pode ler em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, no versículo 12 ali. Timóteo vai ser deixado por Paulo ali em Éfeso para essa missão clara de corrigir e doutrinar aquela igreja, organizar aquela igreja, levantar discípulos fiéis ao Senhor. Ela vai combater algumas heresias doutrinárias, vai orientar sobre como conduzir uma igreja local, vai estabelecer critérios para a liderança e para a conduta ali dentro da igreja, e vai ajudar Timóteo, orientar Timóteo para que Timóteo pudesse ser um modelo fiel e firme, mesmo sendo jovem ali naquela igreja. Ali, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 15, Paulo diz assim: escrevo-te essas coisas. Aí lá no finalzinho vai dizer, para que saiba como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aqui trazendo mais ou menos um panorama aqui dos capítulos, no capítulo 1, ele vai orientar Timóteo, não só Timóteo, mas também os membros daquela igreja a perseverar na doutrina, a perseverar no ensino, vai orientar contra os falsos mestres, contra os mitos, as genealogias que era considerado praticamente como bobagem pelo apóstolo Paulo, porque eram coisas inúteis, que não estavam acrescentando em nada na doutrina da igreja e que os falsos mestres insistiam nesse ensino. Ali, no capítulo 1, versículo 3 ao 7, ele vai dizer: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, roguei a você que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, que mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se a discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, mas não entendendo nem o que dizem, nem o que tão confiadamente afirmam. Então, Paulo vai repreender esse ensino e vai reafirmar o verdadeiro propósito da lei, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 ao 11. Sabemos que a lei é boa, e se alguém a usa de maneira legítima, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe e homicidas. Lá no versículo 11 ele diz: essa doutrina se fundamenta no evangelho da glória do Deus bendito que foi confinado. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo, como ali nós lemos ali no capítulo 1, no versículo 3 ao 7, ele está expondo aqui as escrituras, falando que eles não se ocupassem de fábulas ou de genealogias, de coisas que eram inúteis, mas aqui ele vai dizer o seguinte, que a lei ela é boa e que ela precisa ser ensinada da maneira correta, não fora do contexto legítimo da lei. E aqui no final ele vai dizer que essa doutrina se fundamenta, tem fundamento, o fundamento é o evangelho da glória de Deus, que ela tem um propósito para que ela foi confinada. Então Paulo vai expor para Timóteo a maneira como ele deveria ensinar as Escrituras. E ao ensinar as Escrituras, ele também deveria ser um modelo para aqueles que almejavam o ministério. Paulo, aqui em 1 Timóteo capítulo 12 ao 17, não vamos ler tudo, mas olha só, diz assim, lá no versículo 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Paulo trazendo o seu próprio testemunho pessoal. Eu alcancei misericórdia para que em mim, o principal dos pecadores, Jesus Cristo, demonstrasse a sua paciência como exemplo para aqueles que haveriam de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas único Deus, honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo se dá como modelo para Timóteo. Ele fala assim como eu, Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo. Cuidado, porque assim como eu fui perseguido, Timóteo, você também será. Mas combate comigo o bom combate de Cristo. Ele fala que ele foi perseguido, Timóteo também seria. E ele dá até alguns nomes, como Alexandre, Emineu, Fileto. Ele vai dizer que ele foi prejudicado no seu ministério. E para que Timóteo tivesse cuidado com esses. Eram falsos mestres. Ele fala assim, olha, lá no versículo 18, capítulo 1, Timóteo, meu filho,
eu dou essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, para tê-la rejeitado. Por tê-la rejeitado, alguns naufragaram na fé. E ele dá esse exemplo, ó. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo está dizendo que o ministério é desafiador e que Timóteo, mesmo com todos aqueles desafios, ele precisava se manter firme. E ele vai dar várias instruções, igual no capítulo 2, ele vai dar instrução sobre o culto, sobre a oração pública. Paulo vai ensinar que a oração deve ser feita por todos, inclusive pelas autoridades. Né? Paulo vai dizer assim que era para que eles orassem por aqueles que estivessem em posição de autoridade. Então, instruções simples como qual seria a posição e a postura das mulheres, não só diante do marido, mas também na igreja. E trazendo essas instruções, a igreja iria se modelando à maneira de Cristo. Até mesmo a maneira de vestir, ou então com a maneira como a mulher deveria se vestir, não com muitos adornos. Paulo está dizendo assim que o brilho, a beleza da mulher deveria ser no espírito ensinável e no espírito tranquilo. Orientações básicas, né? Requisitos para o diaconato, para a liderança na igreja, para os bispos, para os diáconos, e vai trazendo essas orientações, reforçando que a honestidade, que não ser ganancioso, que ter boa reputação e ter firmeza na fé era requisito para um bom líder na igreja. E aqui, no capítulo 4, ele diz assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade, versículo 12, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé. E no versículo 14, capítulo 4, diz assim, não negligencie o dom que há em você, qual foi dado mediante profecia e por imposição do meu ministério. Paulo está reforçando para Timóteo de que o ministério dele está sendo confirmado. Paulo vai ensinar que essas relações pessoais na igreja influenciariam totalmente o ministério daqueles que estavam querendo ser influência e ter liderança na igreja. Paulo fala sobre as relações pessoais, como tratar pessoas na igreja, o respeito aos mais velhos, a pureza dos jovens, tudo isso ali também no capítulo 4, no capítulo 5. Falando da honra e da disciplina aos presbíteros da igreja, cuidado com os falsos mestres, e vai trazendo essas orientações. No final, Paulo vai trazer, falando para Timóteo, dizendo que, Timóteo, você precisa combater o bom combate da fé. E vai finalizar ali o seu discurso, essa carta, falando da fidelidade até o fim e de que Timóteo deveria guardar o bom depósito da fé até o último dia. Ou seja, é praticamente um manual apostólico de Paulo, ensinando como não somente Timóteo, mas aqueles que queriam liderar na igreja deveriam se portar. Essa é a carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, e amanhã nós estaremos aqui falando da segunda carta de Paulo a Timóteo, nesse ensino de panorama do Novo Testamento. E que Deus abençoe você e até amanhã.